A arte de permanecer casado consiste em você olhar para o seu casamento da perspectiva divina, em você olhar para o seu relacionamento e para o seu casamento como Deus vê o seu casamento. Por quê? Quando a gente estuda filosofia, desde dos gregos até Kierkegaard e os existencialistas, Sartre e outros também, nós vimos que no decorrer dos séculos, algumas filosofias de vida dominaram aquele período ou aquela região. O que é o pós-modernismo? O pós-modernismo é, em 20 anos, a explosão de 20 séculos de filosofias de vida. Então isso causou uma balbúrdia e uma confusão na mente das pessoas acerca de relacionamentos e acerca do casamento também. Então eu costumo falar que o secularismo, o individualismo e o hedonismo têm feito um estrago no casamento, porque essas filosofias de vida vão sendo moldadas pelos livros que a gente lê, pelos filmes hollywoodianos que a gente assiste, ou as séries de Netflix. Essas filosofias estão dramatizadas e ilustradas, né, nesses filmes, nas telenovelas, e nós vamos, mesmo sem conhecer ou sem entender, nós vamos absorvendo a maneira do mundo pensar. Por exemplo, por que um casal crente serve em Cristo Jesus hoje, ele não tem crise nenhuma para divorciar? Porque o mundo ensinou que tudo agora é descartável. Você recebe a comida num plástico descartável, num marmitex descartável, e daqui a pouco eles começam a falar que o relacionamento é descartável e as pessoas não têm crise para entrar no divórcio. Eu queria que você escrevesse uma outra frase aí, na cadernetinha que vocês ganharam, né, Ari? Você não esquecer, preste atenção. Escreva essa frase porque ela é muito profunda e filosófica. A frase é: caro mesmo é o divórcio. Gente, caro é o divórcio. No mais, para investir no seu casamento, tudo é muito barato. É ou não é? Um encontro de casais é muito barato, né? Livros são muito baratos. Você assistir, né, comprar DVDs, palestras, tudo é muito barato quando se trata do seu casamento. Por quê? Porque o seu casamento é que não tem preço, amém? O seu casamento é que não tem preço. E o pós-modernismo fez uma confusão acerca do valor do casamento. Você precisa enxergar o seu casamento da maneira como Deus enxerga. E quando nós olhamos para a perspectiva divina, nós vamos ver que o casamento, ele, em primeiro lugar, ele é muito bom. O Senhor, Deus, disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Nós conhecemos esse texto bíblico. Tem muita gente que acha que o problema é o casamento. E há uma pesquisa recente que eles colocam o casamento como uma das razões da infelicidade do ser humano. Não, o casamento não é um problema, o casamento é a solução de um problema. O problema da solidão, o problema de permanecer só. Deus, quando faz o homem, cria todas as coisas, ele diz assim: bom, ficou bom. Mas depois que ele cria a mulher, e ele olha para Adão e Eva, e ele diz assim: agora ficou muito bom. Receba essa palavra aí, minha irmã. Depois que Deus fez a mulher, ele diz assim: agora ficou muito bom. E se Deus diz que o casamento é muito bom, porque Ele mesmo é o santo casamenteiro que realizou o primeiro casamento, então o casamento é bom. E o meu desafio nesse final de semana é não somente trazer de volta essa perspectiva bíblica, mas desafiar você a fazer valer a pena e tornar o seu casamento muito bom. Amém? Amém. Segundo, o casamento é maravilhoso à luz das Escrituras. Não é só muito bom, porque Salomão, na sabedoria que Deus deu para ele, e usando dessa sabedoria para escrever o texto bíblico, embora ele não usou essa sabedoria para lidar com os relacionamentos, que ele teve 1000 mulheres,
Embora ele amou somente uma, para essa uma ele escreveu Cantares. Quando ele estava usando dessa sabedoria divina, ele disse: tem 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma donzela. E se Deus fala que o casamento é maravilhoso, você pode acreditar, pode escrever que é maravilhoso mesmo. Estou vendo aqui, gente, o casamento é maravilhoso. Quanto homem feio casado, é uma bênção mesmo. Aleluia, glória a Deus, incluindo esse que vos fala. Só Deus podia ter uma ideia, né? Um projeto. Só Deus poderia colocar dentro de uma mesma casa 2 pessoas tão diferentes, com origens diferentes, herança familiar diferentes, pessoas egoístas, pecadores, egocêntricas, que vão ter que aprender a servir e a cuidar um do outro. E nesse processo haverá uma transformação. Deus é maravilhoso, foi ideia de Deus, e hoje nós só estamos aqui e vamos ter um final de semana extraordinário, porque nós somos casados, amém? Se você não fosse casado, você não estaria aqui no congresso de casais, desfrutando de tudo que está sendo preparado pela equipe do staff. Terceiro, é prioridade. Nosso Deus, que pensa no versículo, gente. Vamos lá? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. O casamento na perspectiva divina é prioridade. É prioridade. É o relacionamento que suplanta e supera todos os demais relacionamentos. Tem gente, de vez em quando, pastor Luciano, que eu vejo as pessoas falando assim: ah, pastor, eu gosto muito assim, eu, minha esposa, mas eu tenho uma ligação com meu filho. Já viu gente falando assim? Agora criaram até um ditado. Tem um ditado assim, que o casamento pode até passar, mas filho, já viu essa expressão? Filho não, como é que é a expressão mesmo? O filho é para sempre. Não, o casamento pode até passar, né, por uma ou outra fase, mas filho não, o filho é seu para sempre. Parece ser bonito, meus irmãos, mas é falso. Isso não é bíblico. Essa é uma filosofia contra a prioridade das Escrituras. Deus não colocou pai e filho no jardim do Éden. Deus colocou marido e mulher. Porque na perspectiva divina, a prioridade é o casamento, é o cônjuge. E é um erro quando os pais colocam os filhos na frente do cônjuge. Porque você está subvertendo uma ordem estabelecida por Deus. Deus colocou marido e mulher no casamento com uma ordem de prioridade. Depois vem os filhos. Por que nós precisamos ser relembrados disso? Tem muitos pais que pegam a menina e beija e abraça, e ele dá todos os afetos e os carinhos para os filhos, e a mulher fica mendigando. E a mulher, pela própria natureza de mãe, é claro que tem que cuidar dos filhos, né? Mas preste atenção, o seu marido é a sua prioridade. Por quê? Porque os filhos dependem da estabilidade do casamento. E quando nós subvertemos essa ordem, dá problema. Em Minas Gerais a gente usa uma outra expressão, mas não vou falar que está gravando, né? Vai dar problema, né? Então, é um momento para você realinhar o seu casamento com a agenda de Deus. Na ordem de Deus, é Deus antes de todos. Para não repetir o jargão e o Brasil acima de tudo, mas é Deus antes de todos, né? O cônjuge antes dos filhos, e depois os filhos antes dos amigos, e os amigos antes de coisas. Esta é a ordem que Deus estabeleceu. E o que está acontecendo? Nós ignoramos a ordem que Deus colocou na nossa própria família,
E os problemas vão surgindo, e depois nós queremos saber por que tem tantas coisas dando errada no casamento. É porque nós não estamos olhando o casamento com a mesma perspectiva que Deus olhou e estabeleceu. Em quarto lugar, diz a Bíblia que o casamento é digno de honra. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Digno de honra. Deus deu uma dignidade, uma honra para o casamento, de tal maneira que é sabedoria você tirar um final de semana para cuidar somente dele. Deus o honra quando realiza a primeira cerimônia, Ele mesmo, o próprio Deus, realiza o casamento de Adão e Eva. Deus o honra quando o Senhor Jesus manifesta a sua glória e começa o seu ministério operando o seu primeiro sinal numa festa de casamento. E Deus ainda o honra, dizendo para nós em Apocalipse que o ponto final da história é um casamento entre Cristo e a sua igreja. Se Deus dignifica de tal maneira o casamento, por que então você não vai honrar o seu casamento? Por que você não vai cuidar melhor dele? Por que você não vai adornar o seu casamento? Então, nós precisamos olhar o nosso casamento a partir desse final de semana sob a perspectiva divina. Quinto, na perspectiva divina, o casamento é uma aliança. Portanto, tenha um cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Tenha um cuidado, ninguém seja infiel, né? Algumas traduções assim, a aliança com a mulher da sua mocidade. Se alguém aqui passou e já vivenciou o divórcio, eu não quero ser um peso para você, tá bom? Até mesmo porque nós não podemos ser precipitados em julgar as pessoas, só Deus e as pessoas sabem o que se passam dentro de casa. Mas eu preciso dizer aos casais, né, novos aqui e outros casais que não passaram pelo divórcio, para que você lembre desse texto bíblico, que jamais escolha ou ache ou pense que o divórcio é uma saída ou uma solução para os problemas do casamento. Não, a solução para os problemas do casamento é você e seu marido resolver o que precisa resolver e não separar, amém? Essa é que é a solução para o casamento. E quando nós olhamos, a Bíblia diz que na perspectiva divina, o casamento é uma aliança. E eu fui pesquisar, lendo recentemente, veio dos egípcios essa ideia de usar um símbolo como uma aliança, né? Dá uma olhada aí no polimento da sua aliança, possivelmente revela a maneira como você está cuidando do seu casamento. Nosso Deus, Jesus! Pensando nessa frase, eu poli a minha. Mas dos egípcios vieram esse costume. Por que se usa aliança? Porque nem todos estavam lá no dia que você falou sim para sua esposa ou para o seu marido. Nem todos ouviram as palavras e as promessas. Por isso que se usa o símbolo. Depois os romanos desenvolveram e transformaram a aliança que era feita em outros metais, e começaram a usar a aliança em ouro, porque eles entenderam que a aliança que simbolizava o casamento, embora eles nunca foram muito exemplos disso, deveria ser durável, e o ouro é um material que dura, é um material que permanece. E eles fizeram também em forma de aliança, e não de um anel, não é um quadrado, porque aliança em si mesmo significa que não tem fim. Não tem fim a aliança, né? Por isso que está em círculo. Dos gregos veio a ideia, um pensamento grego ainda não comprovado pela ciência, de que nesse dedo aqui da mão esquerda há uma veia chamada vena moris, que vai direto no coração e é o único dedo onde tem uma veia que faz uma ligação direta no coração. Por isso que nós usamos culturalmente nesse dedo aqui anelar, na mão esquerda. Ou seja, desde os tempos antigos, estudando a cultura, né, e a civilização humana, já se entenderam que o casamento é uma aliança que deve permanecer. E que interessante, o próprio Deus
ele enxerga o casamento como uma aliança também. E Deus é tão maravilhoso e tão sábio que ele faz ilustrar a doutrina da aliança dentro do próprio casamento. Então, a partir de hoje, cuide melhor da sua aliança. Aí tem homens que falam assim: pastor, eu não gosto de usar aliança. Se vira no quadrado, tá bom? Mulher, se vira. Eu faço academia. Não tem problema não, você usa a aliança, né? Outras penduram no pescoço, mas deixa ela bem visível e repreende o espírito de abutre, em nome de Jesus, né? Espírito de gavião. Sexto lugar, eu coloquei 7, pastor, para ficar bem espiritual, 7 pontos, tá bom? Para ficar assim. É espiritual. O casamento na perspectiva divina não é só a aproximação de duas pessoas que se amam, né? Eu gostei da dinâmica aqui, né? Que o Robson e a sua fiel companheira e a Josi, o Robson e a Josi fizeram, né? Fizeram aqui a dinâmica, né? Dá um abraço de 20 segundos da sua esposa. Eu lembrei de um encontro que tinha. E aí, sabe aqueles preletores? Tem uns preletores que são muito chatos, sabe, gente? Agora você pega a sua mulher, faz isso, faz aquilo outro. E o homem estava todo sem graça na frente de todo mundo, e o palestrante está mandando: agora olha nos olhos da sua mulher. E ele já está assim: agora fala uma coisa romântica para a sua mulher. Ele não sabia de nada, e todo travado, todo mundo falando, ele não sabia o que falar, e olhou para a esposa e falou assim: a paz do Senhor Jesus. Eu tinha que falar alguma coisa e não lembrava o que tinha que falar, mas isso não é muito romântico, não. Então a dinâmica é bom, né? O quebra-gelo deixa a gente mais solto, né? Eu espero que nenhum casal aqui tenha virado para o outro falar da paz do Senhor Jesus, mas que você tenha dado um beijo na sua esposa, expressado a sua aliança, seu carinho. Mas é mais do que um juntar de corpos. Na perspectiva divina, o casamento ele é espiritual, é altamente espiritual. É tão espiritual, como nós lemos no texto, que se você não cuidar do seu cônjuge, do seu parente, da sua família, você é pior do que o descrente. Você mostra que você é crente, então, à medida e na maneira como você cuida da sua família, começando o seu casamento. Quando um demoniado se converteu em Marcos capítulo 5, e ele quer ser um discípulo de Jesus, Jesus fala: se você quer ser meu discípulo, volta para a sua casa e para a sua família. Cuidar da sua família é muito espiritual, cuidar do seu casamento é muito espiritual. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele dá uma prova para nós homens de como o casamento é muito espiritual. Como o casamento ele tem tudo a ver com a nossa vida espiritual com Deus, com a nossa espiritualidade. Pedro diz assim: maridos, vocês devem viver uma vida comum no lar com a sua esposa, reconhecendo e tratando elas como um vaso mais frágil, porque realmente são. E ele diz assim: para que, e aí ele termina Pedro dizendo assim: por que Pedro ordena que o marido viva uma vida comum no lar, que ele cuide da sua esposa, que atente, viva com discernimento e com sabedoria com a sua esposa, e deve cuidar dela, considerando como vaso mais frágil. Ele termina o versículo dizendo o seguinte: para que as vossas orações não sejam interrompidas. E você fala assim: mas o que tem a ver as minhas orações com a maneira que eu cuido do meu casamento e a maneira que eu lido com a minha esposa? Deus fala assim: tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tem maridos que estão orando e pedindo a Deus para que Deus os abençoe na empresa e prospere, e ele faz isso, aquilo, outro, ele se esforça, mas ele trata a esposa dele como se fosse uma mula. E ele é um burro. Por quê? Porque a oração dele não passa do teto. Deus está conectando o aceitar ou não as suas orações, o responder ou não as suas orações. Ele consigna e ele conecta com a maneira como você cuida da sua esposa. Então, se eu não trato a minha esposa com dignidade, se eu não a honro, se eu não cuido dela, e se eu não atento para as fragilidades dela, Deus está dizendo assim: as suas orações estão interrompidas, camarada.
Reveja a maneira como você trata a sua esposa. Depois você vem falar comigo. Você sabia disso? Então eu quero que os homens depois vão até pegar o meu Pix. Pastor, eu quero agradecer. Né? Tanto conselho bom, eu queria te mandar um Pix de gratidão. Eu não sabia desse texto bíblico, eu já tinha lido e nunca tinha pensado nisso. Pode ser que algumas orações suas estão interrompidas, homens, porque vocês não estão cuidando devidamente da esposa. E o que a mulher, o que o homem inteligente ele faz? Ele dá um trato na mulher, ele cuida da mulher, ele traz para um congresso gostoso desse, ele investe, ele dá um cartão de crédito sem limite. Não, sobre isso nós vamos falar amanhã. Mas ele faz o que está ao seu alcance para que a sua esposa, né, sinta-se especial. E o que a gente faz com um objeto que é frágil? Que a gente cuida muito bem dele. Pois bem, os céus se abrem. O céu se abre sobre a cabeça e sobre a vida desse marido. Na perspectiva divina, preste atenção, cuidar do seu casamento é muito espiritual. Tão espiritual quanto uma vigília de oração, tão espiritual quanto um culto de domingo à noite. Cuidar do seu casamento é extremamente espiritual. E é espiritual no outro sentido também. A Bíblia diz que os dois, eles vão viver e vão se tornar uma só carne. Isso é maravilhoso, extraordinário, porque há uma unidade de almas e há uma unidade espiritual. Quando os dois se juntam, se tornam uma só carne. E só tem um relacionamento na face da terra que se pode dizer que os dois, ou duas pessoas distintas, se tornam um só, que é o casamento. E esta unidade, que nós chamamos de unidade mística, de marido e mulher, a ponto dos dois se tornarem um, é uma ilustração da doutrina bíblica da unidade mística de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Como Deus dá valor ao nosso casamento. O casamento é o único relacionamento na face da terra que expressa e simboliza a Trindade. Porque a Trindade, embora haja diversidade das pessoas, há uma unidade entre eles. De tal maneira que nós falamos que são três pessoas, mas um só Deus. O relacionamento conjugal, há uma diversidade de pessoas, e graças a Deus, marido, o homem é muito diferente da mulher, até na sua constituição física, mas ao mesmo tempo, e não obstante a diversidade, há uma unidade nessa diversidade. Então Deus deu somente ao casamento uma pequena ilustração do que acontece na Trindade, no relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E Deus se manifesta em família, o Pai, o Filho. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é mãe, mas você já reparou que as características do Espírito Santo se assemelham muito à de mãe? Você já reparou que em Gênesis a terra era sem forma e vazia? Quem é que está chocando, preparando para gerar? O Espírito Santo. Quem é que opera no ventre de Maria para gerar um ente querido, um ente santo? É o Espírito Santo. Quem é que é o Consolador? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem características que são extremamente similares, especialmente de mulheres e de mães. E preste atenção nisso. O Deus que existe eternamente em família, agora ele coloca dentro do casamento a possibilidade de nós ilustrarmos e dramatizarmos como é o relacionamento eterno entre eles. Amém? Você não pode enxergar o seu casamento de qualquer maneira, depois de olhar e perceber e ver como Deus enxerga o seu casamento. E por último, o casamento, ele é teológico. Paulo diz assim: isso aqui que eu estou falando com vocês, de marido e mulher, é um grande mistério, é um mega mistério, mas eu me refiro ainda a Cristo e à igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando que o casamento é mais do que a unidade de dois seres que se amam e prometeram amor até o fim da vida. Na verdade, o casamento é uma ilustração, é uma dramatização
do Evangelho. O casamento traz consigo uma verdade extraordinária e profunda, que só pode ser entendida com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que quando Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai tratar de marido e mulher, a primeira orientação que ele diz é esta: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque para ter um casamento curado, restaurado, transformado, saudável, um casamento feliz, realizado, abençoado, e permanecer casado e realizado até o fim, é necessária a ajuda do Espírito Santo. E sob a ajuda do Espírito Santo e a inspiração do Espírito Santo, Paulo vai dizendo assim: isso aqui é um mistério. Os maridos devem fazer pelas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele, se entregar, servir como líder. E as esposas devem fazer como Cristo Jesus também, não tomar por usurpação o ser iguais em dignidade e em valor aos seus maridos, mas elas assumem uma forma de serva, como Jesus fez em Filipenses capítulo 2. E esse ato de submissão, que imita o Senhor Jesus, não é um ato de fraqueza, isso é um ato de grandeza. E Paulo diz assim: isso aqui é um grande mistério. Quando marido e mulher decidem servir um ao outro, cuidando um do outro, estão anunciando e pregando o Evangelho através do casamento. Você já reparou que grande parte das doutrinas bíblicas estão ilustradas dentro do casamento? A doutrina bíblica da redenção, o valor pago pelo marido para adquirir a esposa, como no caso de Jacó e de Raquel. A doutrina da graça ilustrada no casamento de Isaac, quando ele toma a iniciativa e vai atrás, da sua esposa Rebeca. A doutrina do amor de Deus sem limites e determinante e implacável para com seu povo, quando Oséias tem que persistir no casamento, não obstante tudo. A doutrina da união mística, como eu já citei. A doutrina da autoridade da liderança do homem, mas para cuidar da sua esposa e da sua amada. A doutrina da aliança em votos e casamentos. A doutrina da submissão voluntária da mulher. Deus colocou dentro do casamento uma ilustração e uma revelação. O casamento, ele é extremamente teológico, redentivo. Termino, meus irmãos, lendo Mateus capítulo 19, versículo 11 e 12, na versão, a Bíblia, a mensagem, que diz assim, vamos juntos? Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Pode tirar uma foto desse slide. Se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça. E se você saiu da sua casa, se tirou um final de semana, fez a sua inscrição no congresso, pagou, está aqui, é sinal de que você está sendo chamado para crescer a grandeza do casamento.